Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você, com a sua família, com o seu lar, esteja sobre a sua vida. Que Deus esteja conduzindo a sua família, conduzindo os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, mesmo em meio a esse momento que nós estamos vivendo. Deus abençoe, Deus te dê segurança, te dê calma, que o Espírito Santo esteja confortando o seu coração quando nós estamos vivendo esse tempo, Quando nós estamos buscando comunhão com o Senhor agora nesse momento. Hoje, terça-feira, às 19h30, dia 7 de julho de 2020, nós, na terça-feira, temos o nosso momento de meditação em grupos de crescimento, em reunião de oração, ou seja, todas as terças-feiras às 19h30 nós temos a oportunidade de ter um tempo de oração, de reflexão na palavra de Deus, pensando, nesse momento que estamos vivendo quando não estamos nos reunindo nos lares, Nós, da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, terça-feira é dia de grupo de crescimento, reunião de oração. E aí, quando nós estamos agora vivendo esse momento de reclusão, de quarentena, de isolamento, e ainda não estamos tendo os nossos cultos e atividades presenciais, e a gente fica com saudade, irmãos? Porque principalmente nesses dias de terça-feira, quando a gente reúne no lar dos irmãos, na casa dos irmãos, das nossas congregações, além do grupo de crescimento da sede. Então, nós temos as nossas congregações, A Segunda Igreja tem os grupos de crescimento que reúnem aqui no entorno do Retiro, Limoeiro, Vila Muri, e também temos as congregações no bairro Belo Horizonte, Congregação Betânia, no Coqueiros, e também temos a congregação de Santa Cruz, temos a congregação lá em Santa Isabel do Rio Preto, quando nas terças-feiras nós temos as nossas reuniões. Enfim, aprove a Deus nos permitir passar esse tempo, estarmos aqui reunidos, de forma online, virtual. Vamos fazer isso, vamos falar com Deus, vamos meditar na palavra de Deus, vamos aproveitar esse tempo para o nosso crescimento espiritual. Esse é o meio que Deus tem nos proporcionado nesses dias, vamos fazer bom uso deles, Vamos começar orando, vamos falar com Deus, vamos pedir a direção de Deus, que o Espírito Santo possa nos conduzir aqui nesse momento, sobre a sua vida, sobre o seu lar. Você está aí conosco, hoje nós vamos ouvir uma canção, falar com Deus, e também nós vamos meditar com os irmãos sobre oração, baseado na carta de Tiago, capítulo 5, do verso 12 ao verso 20. Vamos falar com Deus, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela vida dos irmãos que já estão aqui conosco, irmãos da Segunda Igreja, irmãos das nossas congregações aqui, da Segunda Igreja de Volta Redonda, irmãos que estão também nos acompanhando de outras localidades, de outros municípios. Que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o amor, o perdão, a suficiência do Teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós. Nós sabemos, Deus, que nós estamos passando um tempo difícil na área administrativa, na área financeira. Muitas famílias já estão sendo afetadas devido a essa crise que nós estamos passando, essa pandemia. Mas cremos, ó Deus, na suficiência do nome de Jesus. E cremos, ó Deus, na Tua onipotência, onipresença, na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu amor, no Teu perdão e no sustento que o Senhor, ó Deus, tem para cada um de nós. Nós queremos pedir a Tua bênção, Senhor, para esse momento. Pedir que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, porque estamos aqui de forma virtual, online, transmitindo essa meditação para os irmãos. Cada irmão, cada família, cada lar que está recebendo essa transmissão, seja bênção na vida de cada um de nós. E aqui, que o Senhor esteja nos conduzindo na Tua palavra, no louvor, nesse momento de meditação, na leitura, na oração, para que nós possamos, ó Deus, mesmo em meio a esse momento que estamos vivendo, sermos, ó Deus, abençoados, sermos alimentados na Tua palavra. Abençoa, Senhor, as famílias enlutadas. Nós temos famílias da nossa igreja enlutadas, nós temos famílias ligadas a nós enlutadas, amigos. Nós temos, ó Deus, pessoas que estão infectadas com essa pandemia, com esse vírus.
mas também tem outras pessoas que, devido a outros problemas de saúde, também estão passando por tratamentos, internados nos hospitais. E por isso nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre os médicos, todas as equipes, ó Deus, de enfermagem, técnicos, e todos que estão envolvidos, ó Deus, no cuidado da saúde nesse momento, a parte da segurança, das forças armadas e também nas polícias, também pelo governo do nosso país, nosso presidente, também agora confirmado que ele está infectado com esse vírus, e assim também todos os ministros, deputados, senadores, juízes de todas as instâncias, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, todos os governos, ó Deus, do nosso país e do mundo. Que o Senhor tenha misericórdia e dê direção, sabedoria, discernimento para os governos, para que eles possam governar concernente à Tua vontade, para a glória do Teu santo nome, mas também para o bem do povo, para o bem de nós, o povo do Senhor. Assim nós oramos, assim nós glorificamos o Teu santo nome e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, queridos, nas nossas programações, mesmo de forma breve, a gente tem tido a oportunidade de louvar a Deus. Hoje nós vamos louvar a Deus acompanhando o hino, que tem como título Falar com Deus. Nosso tempo de oração é tempo de falar com Deus. Então vamos louvar a Deus cantando esse hino. Encontro paz, orar a Deus faz bem alma, falar com Deus me satisfaz.
bem, queridos, louvado seja o nosso Deus. Falar com Deus, que privilégio, faz bem para a alma. Falar com Deus é uma bênção, uma oração. Tiago, escrevendo sua carta, capítulo 5, do verso 12 em diante, o Espírito Santo fala através do apóstolo Tiago. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. O que nós queremos pensar com os irmãos hoje é sobre a oração com fervor. Tiago orou com fervor, ou melhor, Elias, Tiago escrevendo diz, Elias orou com fervor. Nós queremos pensar nesta passagem, especificamente, ela fala sobre oração, na sua palavra inicial ela já diz assim, o cristão, o crente, aquele que está debaixo da graça e da misericórdia de Deus, ele deve ser sim, sim, não, não. Para que nós não venhamos cair em juízo. Então a nossa oração, ela tem que ser algo concreto. Ela tem que ser algo direcional. A nossa oração não pode vacilar. Nós não podemos ter direcionais de oração. Não. Nós temos que ter uma direção em oração. Primeiro, a nossa direção da oração é orar em nome de Jesus. Toda oração deve ser feita na mediação única e suficiente de Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos responder a oração. Ele mesmo diz, aquilo que pedirdes em meu nome, o Pai responderá. Portanto, queridos, Tiago vai dizer sobre a oração no sentido daqueles que estão sofrendo. Ele diz assim, tem alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. E que essa oração seja sim, sim, positiva, certeira, direcional. Porque esta oração, quando ele diz, tem alguém doente, chama os presbíteros da igreja, façam oração, traga medicação. Aqui o caso do unção com óleo é uma medicação. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor, Deus, levantará, e se ele tiver cometido pecado, serão perdoados. Ou seja, o cristão, na oração, ele se compromete com Deus, no seu sim. O cristão, na oração, ele está direcionando diante de Deus, dizendo assim, eu confio no Senhor. E aí nós temos, então, que entender que a oração é para aqueles que entendem os seus pecados, os seus erros, os seus delitos, e
confessam e deixam e buscam o perdão, buscam a graça, a misericórdia de Deus. E aí nós confessamos os nossos pecados, oramos uns pelos outros, porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo, ou seja, aquele que ora, ele ora em nome de Jesus, na mediação única e suficiente do nome de Jesus. Então agora aquele que ora, que foi justificado por Cristo na cruz, porque nós não temos justiça própria, nós não temos condições alguma de nos achegarmos a Deus mediante as nossas justiças, nós não temos. Daniel diz que nós não nos achegamos a Deus no nosso mérito, porque o que cabe a nós é o corar de vergonha. Mas uma vez em Cristo, lavados e remidos no sangue de Jesus, nós fomos lavados, nós fomos remidos, nós fomos transformados. A palavra de Deus, o Senhor Jesus garante que nós nos tornamos nova criatura. E agora então nós somos justificados em Cristo. E essa justificação é mediante o lavar remidor do sangue de Jesus, e o Espírito Santo confirma, sela. Aí agora nós oramos o sim. Sim. Uma oração direcional. Uma oração concreta. Uma oração que tem base, que tem alicerce. Uma oração que tem suporte. E essa oração está justamente neste suporte, Jesus. Ela está alicerçada na pessoa e obra de Jesus. Por isso que agora nós fomos justificados em Cristo. Então a oração do justo muito pode por sua eficácia. A oração do justo, a súplica do justo. Queridos, essa é a realidade na qual Tiago vai usar como exemplo um homem que foi usado por Deus, que entendeu o propósito de Deus, que chamou Deus Elias para ser profeta. E ele fez diferença, fez grande diferença na sua geração. E Elias chegou diante do rei Acabe, diante de um tempo perverso. Vocês lembram que depois que terminou a seca, Elias volta e ele chega diante de um alto oficial do rei e diz assim: fala com o rei que eu estou aqui e que agora eu preciso falar com ele. E o oficial diz assim: eu não sou doido porque da forma como você sumiu, 3 anos e meio de seca, o rei mandou procurar você em todos os reinos. Eu vou para o rei falar com ele que você quer falar com ele, e você desaparece de novo, o rei vai pedir minha cabeça. Ele falou assim: não, vai lá, eu vou falar com o rei. E aí Elias faz o sacrifício ao Senhor, restaura o altar do Senhor. E ele desafia os profetas de Baal, dizendo: o Deus verdadeiro é aquele que vai descer fogo do céu e vai lamber o sacrifício. Façam o seu altar de sacrifício. Sacrifiquem ali um bezerro, um touro. E clamem a Baal. Se Baal mandar fogo do céu, ele é Deus. Mas se Deus, Yahvé, Todo-Poderoso, o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, se ele mandar fogo do céu, é porque ele é o verdadeiro Deus. E aí a gente sabe a história de Elias, que Deus mandou fogo do céu, ele lambeu o holocausto. E aí Tiago usa Elias como um exemplo de um homem como eu e você. Elias era um ser humano como nós. Elias era um homem como eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos, desejos, obsessões, medos, temores. Elias era sujeito aos mesmos sentimentos de tentação, de desejos ilícitos, de vontades, de querer a prática do pecado, talvez de praticar o pecado, talvez de falar do pecado, talvez de sonhar com o pecado. Mas Elias orou. Elias era um ser humano, mas ele orou. E a palavra de Deus nos diz que ele orou com fervor. A oração fervorosa não é uma oração repetitiva, não é aquela relação como um mantra, que fica se repetindo, não. A oração com fervor é aquela oração que no coração, a fé, nos dá a certeza de que você está orando aquilo que Deus quer. Porque Deus havia dito para Elias que ele ia mandar seca sobre a terra de Israel, porque o povo de Israel havia se afastado. E Elias, então,
ora ao Senhor, dizendo que o Senhor seja Deus e manifeste a sua glória, o seu poder, a sua suficiência. Manifeste a sua grandeza, mesmo castigando o povo de Israel. 3 anos e meio. Meus queridos, vamos parar para pensar um pouquinho? Já parou para pensar o que são 3 anos e meio sem chuva? Para um povo que dependia da terra totalmente, hoje nós não vivemos totalmente numa cultura de subsistência, que é aquela que planta para comer. Nós dependemos da cultura, nós dependemos da agricultura, nós dependemos do solo. Porque se não tiver chuva, as pastagens não vão dar alimento para o gado, para produzir o leite, produzir a carne, para produzir o milho, para poder engordar o frango, a galinha, para poder botar os ovos, para poder termos a carne, o porco e assim por diante. Se não tiver chuva, não tem a plantação, não tem o grão, não tem o arroz com feijão na mesa. Imaginem vocês que nós estamos passando por uma situação que estamos vivendo essa pandemia. Nós já estamos há quase 4 meses, né? Nesse processo onde começou realmente no mês de março a quarentena. E nós temos, né, tido a oportunidade de ir no mercado. Hoje eu fui no mercado comprar fruta, comprar legumes, comprar carne. E você tem a opção, você chega lá, tem fruta, tem verdura, tem legumes. Sabe por quê? Porque está chovendo, está tendo chuva sobre a terra. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, estamos vivendo um momento difícil, sim. Mas enquanto houver chuva sobre a terra, nós teremos alimento. E aí a gente para pensar o seguinte, há poucos dias teve lá um tornado, né, um tufão de vento, uma tempestade muito forte na região sul, que é uma das regiões mais produtivas de alimento do nosso país. Aí estava chegando aquela nuvem de gafanhotos lá na divisa da Argentina com o Brasil, e a preocupação era com as lavouras, com as pastagens, mas está chovendo. Nós temos tido uma terra produtiva. E Elias orou para que a glória de Deus se manifestasse através de uma sentença. Deus sentenciou a terra. 3 anos e meio sem chuva. Lembra da história de Elias? Deus mandou ele para um lugar que tinha uma nascente, uma mina d'água. Ali ele bebia daquela nascente e pássaros traziam para ele pão e carne. Chegou um momento que a seca foi, sendo muito forte, aquela nascente, aquela mina secou. E aí Deus mandou ele para um deserto. Ele chegou naquele deserto, ele encontrou uma mulher catando alguns gravetos. E ele disse assim, faça um pão para mim. Ela disse assim, olha, eu vou fazer um pão ali para mim e para o meu filho. Era uma viúva. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Só dá para fazer um pão. Eu vou comer com o meu filho. Acabou, não tem mais nada para a gente comer. A terra não produz. E a gente vai morrer de fome. Ele disse assim, não, mas faça um pão para mim, primeiro. E ela foi e fez. E a gente sabe que o azeite da botija dela, durante toda a seca, não sabemos quanto tempo ainda durou, porque foram 3 anos e meio. Digamos que durante 6 meses a 1 ano, Elias ficou ali naquela nascente e ela secou. Então, durante alguns anos, Deus supriu aquela mulher com seu filho e também o profeta Elias. Deus vai suprir as nossas necessidades, mas nós precisamos orar, irmãos, com fervor. Orar com fé, com esperança, na certeza de que o mesmo Deus que sustentou a viúva com seu filho e sustentou Elias, que era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas limitações que nós, Deus sustentou ele. Sabe por que Deus sustentou ele? Porque no final desses 3 anos e meio de seca, ele voltou à presença do rei. E aí ele presta o sacrifício ali a Deus, restaura o altar do Senhor. Ele desafia o Deus Baal e os seus profetas, os deuses que não são deuses. E ali ele manda matar e ele também sacrifica os profetas. São centenas de profetas que são sacrificados. Muita morte, muito sangue foi derramado. Depois Elias então volta à presença do Senhor e ora. Ora. Porque o texto nos diz que ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo.
depois dos 3 anos e meio de seca, e a chuva desceu do céu. Então, se você tem tido a oportunidade de orar, ore com fé. Mesmo que você seja como Elias, uma pessoa, um ser humano como qualquer outro, de qualquer outro tempo e época. Mesmo que você entenda que você é sujeito aos mesmos sentimentos e aos mesmos comportamentos, às mesmas fragilidades de todos os tempos e épocas do ser humano. Mas ore, busque, mas ore o sim de Deus, o sim, sim, como Tiago diz aqui, para que nós não venhamos cair em juízo. Porque a nossa oração, a súplica do justo, tem peso diante de Deus, mas nós precisamos orar como justos, santificados, lavados e remidos no sangue de Jesus, para que a nossa oração alcance o trono da graça, o trono da misericórdia, o perdão, principalmente o perdão. Eu tenho falado muito aqui que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, assim como nos dias de Elias, ele passou por tudo isso, o povo passou por tudo que passou, porque o povo abandonou Deus, abandonou a lei de Deus, abandonou a palavra de Deus, esqueceram-se de Deus, se tornaram autossuficientes, achando que a terra produzia porque ela tinha que produzir mesmo, achando que eles iam ter pão, fazendo o erro, cometendo erro, deixando Deus, não prestando sacrifício ao Senhor. O altar do Senhor havia sido abandonado, ele estava em ruínas. E Elias orou. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que nós precisamos orar para que Deus restaure a sorte do povo da terra. Restaure a sorte da sua igreja. Restaure a sorte da nossa família. Restaure a nossa sorte. Mas a nossa sorte está em Cristo. A nossa esperança é Cristo. A nossa salvação é Jesus. Nós somos justos porque Cristo nos justificou. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Então a igreja do Senhor Jesus tem um grande compromisso e tem um grande desafio nos dias pelos quais nós estamos vivendo, de orar, falar com Deus. Que privilégio! Buscar a presença de Deus, se arrepender, chorar, clamar por misericórdia, por graça, por perdão, e caminhar de conformidade com a palavra de Deus, com os ensinos. Se você é pai, seja um pai de conformidade com a palavra de Deus. Você é mãe, seja uma mãe de conformidade com a palavra de Deus. Você é esposa e esposo, conviva com o seu cônjuge de conformidade com a palavra de Deus. Você é filho, caminhe na presença do Senhor, caminhe com obediência, honrando o pai e mãe, segundo a palavra de Deus. Você é governo, governe segundo o que Deus decretou para a sua vida. Governe, mas governe porque Deus te deu o privilégio, te colocou no cargo que você está como governo, porque Ele pode te tirar a qualquer instante. Você é governado? Você é súdito de um governo, de um Estado? Ore, clame pela liderança do seu país, porque eles estão na liderança e se eles fizerem coisas erradas, nós vamos sofrer as consequências. Se eles fizerem o que agrada a Deus, nós seremos beneficiados. A Bíblia diz claramente lá em Provérbios, quando o justo governa, a terra tem tempo de paz. Quando o ímpio governa, a terra sofre, o povo geme. Portanto, queridos, nessa oportunidade eu quero encerrar dizendo para vocês, ore, mesmo sendo um ser humano limitado, com os mesmos sentimentos, desejos, comportamentos, limitações que Elias, um homem de Deus, o profeta de Deus, orou. Ore com fervor, com fé, com esperança, na certeza de que Deus vai restaurar nossa terra. E vigie, seja prudente, para que quando tudo isso passar, faça como Elias, ore de novo. Depois que tudo isso passar, ore outra vez. E continue orando. E não esqueça de orar. Não
esqueça de buscar a presença de Deus, porque a oração é o nosso contato com Deus, é o nosso abrir o coração, sentimento. Às vezes você vai dizer assim, pastor, não tem nem palavras para orar. Chora. Pastor, eu não consigo falar o que eu estou sentindo. Cale-se diante do Senhor e deixe a sua mente, o seu coração falar com o Senhor. Deus ouve o nosso coração. Deus sabe o que passa na nossa mente. Porque Ele sabe quando estamos pecando e sabe quando nós somos agradecidos. Sabe quando nós estamos blasfemando, mas também sabe quando nós estamos glorificando o seu nome. Ele sabe quando nós estamos o rejeitando e sabe quando nós estamos o recebendo. Nós estamos o obedecendo, quando nós estamos caminhando na intimidade com Ele. Então, meu querido, ore. Ore. E ore sim, sim. Seja honesto diante de Deus. Fale com Deus. Busque o Senhor. A oração do justo muito pode diante da presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Que nós possamos crescer, que nós possamos amadurecer. Que esse tempo que nós estamos vivendo dessa pandemia mundial do coronavírus seja um tempo de amadurecimento em oração, de crescimento em oração, de desenvolvimento da nossa vida de oração. Que seja um tempo que nós realmente coloquemos em prática a vida de oração. Elias orou e Deus manifestou a sua glória, mesmo que fosse juízo, mesmo que foi juízo. Mas ele orou e Deus restaurou a sorte do povo de Israel. Ore, porque o tempo da restauração virá. Ore, porque o tempo da bonança virá. Nós estamos vivendo um tempo de escassez, de seca. Mas o tempo do Senhor é perfeito. Ele vai restaurar a nossa terra. Ele é um Deus fiel. Mesmo se tudo acabar aqui, nós estaremos para sempre com Ele na glória. É uma promessa. Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Vamos pedir a direção de Deus para a nossa caminhada em meio a essa pandemia, para que Deus restaure a sua igreja, restaure o nosso coração, nos dê paz e, acima de tudo, nos dê confiança. Pai Santo, nós colocamos diante do Senhor a vida da tua igreja. De forma muito especial nesse momento, pedimos, ó Deus, porção dobrada do teu Santo Espírito. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Aviva, Senhor, a nossa fé. Vivifica, Senhor, a nossa confiança. Mesmo que nós estejamos vivendo no meio dessa pandemia, milhares de pessoas já foram ceifadas. Centenas de milhares. Milhões e milhões de pessoas contaminadas. Ainda temos alguns milhões de pessoas em tratamento, se recuperando. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle dessa pandemia. Assim como o Senhor está no controle daquela nuvem de poeira que saiu lá da zona norte da África e atingiu alguns países. Aquela nuvem de gafanhoto que assolou algumas partes dos países vizinhos aqui do nosso Brasil, aquele tufão de vento, aquele tornado que atingiu o nosso país, e tantas outras manifestações sobrenaturais que estão acontecendo nos nossos dias. O Senhor está no controle de tudo, o Senhor tem um propósito com tudo isso. Mas nós cremos, ó Deus, que assim como nos dias de Elias, o Senhor castigou a terra, porque o povo se afastou do Senhor, se afastou da tua palavra, se afastou da tua lei, deixou de prestar sacrifício ao Senhor. O altar do Senhor foi abandonado, ele estava em ruínas. E Elias não só orou, mas ele também buscou restaurar o altar do Senhor, o sacrifício. E o Senhor respondeu com fogo do céu. Mas o Senhor também respondeu com juízo, que já se não bastasse os 3 anos e meio de seca e fome, o Senhor também mandou que o profeta eliminasse todos os profetas de Baal. O Senhor deu cabo do rei, da rainha, perversos, porque eles estavam governando e estavam fazendo com que o povo deixasse a tua palavra, a tua lei, os teus decretos. O Senhor julga os reis, o Senhor julga o povo, o Senhor julga
aqueles que não buscam a tua presença. Por isso nós clamamos em nome de Jesus que o teu juízo, que a tua justiça, que a tua glória, a tua majestade se manifeste sobre a face da terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, dirige as nossas vidas, abençoe cada lar aqui representado, cada irmão que está aqui conosco. Abençoe essa transmissão que vai ficar também nesse canal, em outros meios e outros canais que serão reproduzidos para ser canal de bênção. Que o Senhor assim nos conduza na tua presença. Nós oramos agradecidos e assim o fazemos, ó Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, Deus assim abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, a sua família. Amanhã, dia 8, quarta-feira, às 19h30, os irmãos podem estar acompanhando a nossa transmissão. Estaremos transmitindo o nosso estudo bíblico. E eu quero dizer para os irmãos de forma especial o seguinte, essa transmissão, primeiro, ela parte aqui do meu canal do Facebook. Eu tenho recebido muitos pedidos de amizade e eu até coloquei lá no meu canal do Facebook, aqui no canal, que eu já atingi o número máximo de amigos, 5.000 no Facebook. Então eu criei um grupo, com o meu nome, Reverendo Irineu de Azevedo. E aí você pode entrar lá, você pode pedir para poder fazer parte do grupo, porque todas as publicações, esse vídeo está sendo transmitido agora, é uma live, Agora terminando, ele vai para dentro do meu canal. Depois eu publico ele lá no meu canal do YouTube e também os irmãos publicam esse vídeo também lá no canal do YouTube da Segunda Igreja. Mas ele vai ficar gravado aqui no meu canal do Facebook e também ele vai ser transmitido no meu grupo. Porque aí você que quer acompanhar as minhas postagens, mensagens que a gente posta todos os dias, você pode fazer isso também através do grupo Reverendo Irineu de Azevedo. É só você pedir lá que eu adiciono você no meu grupo, que é as mesmas postagens que eu tenho aqui no canal do Face, é as postagens que tem lá no grupo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.